Alô, bom dia. Meu nome é Alexandre, sou professor de História e estou aqui para falar sobre a continuidade do governo de Marechal Deodoro da Fonseca. O governo republicano começa em 1889, provisório, e agora dessa forma a gente vai para o governo constitucional de Marechal Deodoro da Fonseca. As primeiras prerrogativas tomadas pelo Congresso Federal é começar a restringir algumas medidas do governo do Executivo, porque o Congresso já está percebendo que Marechal Deodoro da Fonseca está querendo exercer o seu mandato de forma ditatorial e sem possibilidade nenhuma de diálogo com o Congresso que se formou de forma adequada segundo os princípios da República. Então, o que o Marechal Deodoro da Fonseca vai ficar insatisfeito com esse ato tomado pelo Congresso? E de imediato ele vai mandar fechar o Congresso em 3 de novembro de 1891. Mas já, Alexandre, ele já vendo que o Congresso percebeu que ele está tomando medidas autoritárias e percebendo isso, ele vai continuar exercendo essa autoridade suprema acima das prerrogativas do que é a República. Então, com isso, ele já começa a fechar o Congresso e toma de medida, tira os presidentes locais, que a gente chama de governadores, que são da oposição, que são presidentes de Estado, que são de oposição às ideias autoritárias dele, e começa a nomear alguns presidentes de Estado que vêm a acrescentar o governo dele, ou seja, tira a oposição e coloca a presidente de província, de estados, a seu bel prazer. Começa a colocar amigos nesses estados que estão em formação. Com isso já começa a desagradar alguns setores da sociedade. Sim. E aí, logo depois dessa medida ditatorial de nomear presidente de Estado, ele começa a censurar a imprensa, porque a imprensa começa a mandar ataques diretamente contra o seu governo, que é um governo ditatorial, que não escuta ninguém. Então ele manda fechar a tribuna da imprensa, né? E inclusive pede a intervenção nessa imprensa que está se formando, né, já desde o governo do Império, que tinha, apesar de algumas críticas a Dom Pedro II, Dom Pedro II levava isso de forma bem tranquila, essas críticas, e nunca tomou essa medida autoritária que o governo Marechal Deodoro da Fonseca tomou, de mandar fechar a imprensa e mandar censurar, inclusive com a morte de um redator-chefe da imprensa da época. E não satisfeito com essas medidas, né, nomeia vários cargos públicos a seus parentes. O famoso nepotismo, pessoal. O nepotismo que a gente tanto reclama hoje já começa lá no início da República com o Marechal Deodoro da Fonseca. Ou seja, esse hábito, esse vício, esse hábito enraizado na nossa República já começa da Primeira República. Então isso dá continuidade até os dias de hoje. Olha só que coisa mais interessante. Então ele começa a nomear alguns seus amigos e seus parentes, né? A tal ponto dele chegar à extremidade de irracionalidade do que é República, que é não é pegar a coisa pública para si, mas pôr a coisa pública a serviço do bem do Estado e de todos os cidadãos. Ele simplesmente coloca os seus parentes, censura a imprensa, fecha o Congresso, setores começam a reclamar dessas medidas autoritárias. Marechal Floriano Peixoto, inclusive o ideólogo da República, né, que é o Benjamin Constant, que vai contra essas medidas de Marechal Deodoro da Fonseca. Começa o conflito dentro do próprio Exército. Alguns setores do Exército começam a ficar insatisfeitos com essas próprias medidas de Marechal Deodoro da Fonseca e começa a ter uma crise, né,
dentro do próprio governo. Mas já começou, professor? Já sim. E nada ruim que não possa piorar, a Marinha se levanta, porque a Marinha também se sente excluída desse processo. A Marinha está esquecida, a Marinha está às traças, porque só o Exército, a Marinha está lá, né, jogada pelos cantos. E nesse estado de tensão e de conflitos, o Custódio, Almirante Custódio, proclama a revolta da Armada, ou seja, alguns marinheiros se sentiram bem excluídos desse sistema, proclamam a revolta da Armada, pegam o coração, o navio Riachuelo, que a gente encontra lá o navio Riachuelo, lá no Museu da Marinha, ali na Praça 15, ele pega esse navio Riachuelo, adentra na Baía de Guanabara e aponta os canhões, né, desse navio para a Baía de Guanabara, uma tensão, todo mundo apavorado, uma correria danada. E o Almirante Custódio só reivindicava uma situação: fora, Marechal Deodoro da Fonseca. Renuncia que está na hora, chega, a gente não quer mais você no poder. A Marinha não quer. Então, essa primeira revolta da Armada se deu nessa situação de conflito entre vários setores da sociedade. A Marinha, se sentindo excluída desse processo, também se revoltou, se rebelou contra esse governo que já estava se formando. E não satisfeito com tal situação, Marechal Deodoro da Fonseca cisma de pegar um porto lá no Rio Grande do Sul e dar para um grande amigo seu. Olha só que coisa legal. Você pega um porto público, que é do governo, que é da população, que é do povo, que é da república, que é a coisa pública, simplesmente ele bate no peito e vai dar de presente para um amigo dele. Aí foi o fim da picada, né? De tanta tensão política, de tanta manifestação da imprensa, dos setores do Exército, da Marinha, dos setores das oligarquias cafeeiras, do próprio Exército, da grande maior parte do Exército. Ele não aguentou a pressão e renunciou em 22 de novembro de 1891. E assim nasce a nossa República, cheia de tensões, cheia de conflitos, cheia de manobras, cheia de interesses, cheia de tretas. E, infelizmente, até hoje a República ainda tem esses pequenos atritos, esses pequenos vícios de governos que começaram lá do início da República. Então fica aí fechamos esse governo do Marechal Deodoro da Fonseca. Espero que vocês tenham gostado e dê um like, coloque seus comentários, façam perguntas, estamos aí. Bom dia a todos, um bom trabalho.